Empreender no Brasil é quase um ato de teimosia. Estima-se que 4 a cada 10 empresas fecham em menos de 5 anos. Estica um pouquinho esse prazo. Imagina a dificuldade que é manter uma empresa por décadas, passando por transformações de mercado. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O nosso convidado tem mais de 4 décadas de mercado, de experiência de empreendedor, e ele vai falar pra gente um pouco quais são os problemas que ele foi enfrentando durante esse período e como que sobrevive durante tanto tempo. Está começando mais um episódio do Facilita, um espaço para compartilhar ideias, conhecimentos e transformar o mercado. Eu sou a Anne Alves, host do podcast, e hoje eu tô com o Vitor Arcuri para me fazer companhia aqui nessa mesa. E aí, Anne, segundo episódio, hein? Segundo episódio. Tá empolgado hoje? Tô, esse é o que eu tô mais empolgado aí. O cara, assim, que eu admiro demais, conselheiro, psicólogo da Adiel, né, nas horas vagas. Então, assim, muito animado e, né, acho que vocês também vão gostar muito aí do que a gente tem aí nesse episódio. Boa! Boa. Bom, nosso convidado hoje é o Sérgio Nigri. Ele empreende há mais de 4 décadas, fundou a ACS e acompanhou de perto a evolução da medição de energia e automação no Brasil, para segmentos como indústria, edifícios e varejo. Ou seja, ele conhece tudo do mercado. Sobreviver e crescer durante tanto tempo nesse mercado torna o Sérgio dentro de um grupo raro de empreendedores no Brasil. Hoje ele é consultor, ele ajuda outras empresas e outros empreendedores a olhar para o seu negócio e a ver oportunidades que não é tão óbvias assim. Mas a ideia aqui não é só revisitar a trajetória do Sérgio, é a gente olhar também para o futuro e entender como que empreende nesse setor. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Facilita. Opa, muito obrigado, Anne, Vitor. Fico super grato e feliz aí em estar nessa mesa aí com vocês, nesse momento. E obrigado pelas palavras aí, né? Eu acho que é sempre gratificante ouvir isso daí. E vamos lá, vamos tentar contar um pouquinho aí da nossa trajetória. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana entre nós, né? Não, o prazer é todo nosso, Sérgio. A gente estava bem empolgado aqui, acho que é um episódio bem importante pra gente também, uma pessoa que tem tanto conhecimento no mercado. E aí, para começar aqui com o exercício, eu queria que você voltasse um pouco no tempo, aí 40 anos, se você tivesse 5 minutos com o Sérgio, que estava fundando a ACS, qual que é o conselho que você daria para ele? Porque eu acho que é um conselho que é bem atual ainda, né, Sérgio? Eu acho que vai servir para bastante gente aí. Muito bom. Eu acho que se eu pudesse realmente pegar um túnel do tempo e voltar cerca de 40 anos atrás, eu acho que seria um momento mágico aí para mim e poder me reencontrar há 40 anos, né? No Sérgio mais novo, lá de seus 23 anos, né? E acho que a primeira coisa que eu falaria para ele, certamente, é jamais desista dos teus sonhos, cara, né? Porque, caso contrário, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, né? Então, acho que essa seria a minha primeira conversa com ele, né? Mas, quando a gente fala em empreender, né? Normalmente a gente empreende, dificilmente você entra numa jornada dessa sozinho, né? Geralmente você tem algum colega, algum companheiro aí que queira realmente desbravar com você todo esse caminho, né? Então, assim, acho que um dos pontos que eu gosto muito de bater na tecla é que empreender, ter um ótimo produto, por si só, não é uma solução, não é um caminho único, né, e necessário, né? Nós temos que olhar também de que nós estamos casando com algumas pessoas nessa hora, né? Então, a sociedade, né, ter sócios é algo de extrema importância nesse momento. E eu posso dizer que eu tive 2 sócios logo no início da empresa, do qual sou muito, muito grato pela parceria aí que a gente teve, né? E eu acho que fundamentalmente o primeiro ponto é: você vai ter sócios, né? Você vai casar com eles, né? Talvez você vá viver mais tempo com eles do que com as esposas, provavelmente, né? Até porque meus sócios eram mais velhos, já eram casados, inclusive, eu era novo ainda, né? Mas a gente vai ter que ter um trabalho conjunto muito próximo, de muito respeito, né? Acreditar demais um no outro, né? E isso acho que faz
muita diferença, tá? Quer dizer, eu vi muitas e muitas empresas, conhecidos meus inclusive, que terminaram uma sociedade, né? Terminaram uma empresa de altíssima capacidade em termos de produto, né? Simplesmente por um ego, né? Ego de quem sabia mais, né? E quem queria ditar mais a regra, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Que eu sempre falaria, né? Para o Sérgio, olha, muita atenção com o teu sócio, você está escolhendo de fato alguém para a sua longa jornada empresarial, tá? Isso acho que a gente fez muito bem, né? Foi uma relação muito bacana, né? E uma outra parte que eu chamaria atenção também para ele é que existe uma grande tendência da gente trilhar esse caminho todo, né? E conseguir alcançar um momento em que a gente entende ser um momento de topo, né, um pico, né, onde a gente realmente está muito feliz com tudo que aconteceu até então, né, mas a gente esquece um pouco de ter esquecer um pouco aquele brilho nos olhos de achar que você está no topo sozinho, né, tá? Então esse é um ponto aí, o exercício da humildade nessa hora, né, de entender que você realmente pode estar no topo, mas existem outros atrás de você que estão chegando se você não continuar fazendo o teu próprio exercício, né? Tá? Então essa é uma lição que a gente sempre aprende, né, de que atingir o degrau mais alto não significa que a gente vai ficar lá dentro, lá nesse topo para sempre, né? Então, acho que isso é uma lição que eu colocaria para ele, de sempre lembrar de que, claro, o objetivo é chegar no topo, mas nunca deixar de olhar o seu retrovisor, tá? Porque parar no tempo, né, e entender que tudo que está feito é aquilo e ponto, né? Isso vai trazer um prejuízo certo aí para aquela empresa que não vai mais evoluir, e a gente sabe o quanto a gente evolui com concorrentes, né, Vitor? Você é prova disso daqui, tá? Talvez, acho que uma das perguntas que tinha me feito era o que eu não diria para ele, né? Eu acho que também vale a pena fazer essa reflexão, acho né? Que existem alguns pontos aí que talvez eu não fosse falar diretamente para ele, né? Tem que descobrir no meio do caminho, mas né? que tem que descobrir no meio do caminho, exatamente, né? O que é isso daí? Olha, empreender não é fácil, né? Eu acho que a gente tem 1 milhão de sonhos, né? De que tudo vai dar certo, na verdade, né? Mas a trajetória, ela é cheia de buracos, cheia de pedras, né? E a gente vai encontrar uma a uma na frente, né? E tudo isso a gente tem que ir aprendendo no meio do caminho, né? Então não adianta a gente ensinar ou querer tirar o incentivo, né, de quem está começando, né? Mas também não podemos deixar transparente de que tudo vai ser um mar de rosas aí daqui para frente, né? Então, muito pelo contrário, né? A gente passou por altas turbulências, né? Mas a gente teve a resiliência, né? Teve aqueles momentos em que a gente até entendia como, puxa, tudo está terminado, né? Enfim, eu não tenho mais condições de prosseguir com a empresa, enfim. Mas acho que a resiliência nessa hora é algo que realmente tem que estar no nosso sangue, né? Para poder passar por todos esses momentos com uma tranquilidade aí e prosseguir a jornada, né? Tá? Mas isso é algo que cada um tem que descobrir, né? E tem um tempo específico também, às vezes, né? De tem que ter maturidade. Maturidade, enfim, não tem a dúvida. Tá? Não, já ficou muita lição aí, viu, Sérgio? E assim, né, a gente sente na pele a Adiel aí com seus 8 para 9 anos de vida. É exatamente isso, né? Eu lembro que a cada ano que ia passando, eu achava que a gente estava no nosso ápice e eu não conseguia enxergar até que chegava o final do próximo ano e eu olhava para trás e falava, caramba, quanta coisa evoluiu, né? Então, acho que é isso aí, né? Não dá para se apressar as coisas, não dá para querer prever futuro demais, não. Você tem que só ir vivendo, dando o seu melhor a cada dia, a cada momento, né? E aí uma coisa que eu acho que é certeza é que se você dá o seu melhor e você, né, traz sua equipe junto, sua equipe também, você garante que sua equipe também está dando o melhor, aí você sabe que você vai evoluir, não tem para onde correr, né? Sem dúvida. E, cara, falando de sócios, né, explorando essa veia empreendedora aqui dessa conversa nossa, isso é muito interessante, porque
o sócio, né, ele é um cara que vai complementar o seu trabalho e é impossível o cara ser bom em tudo, né? Sim. Então, assim, eu queria até que você respondesse aí pra gente, falasse, né, dentro da linha ACS, né, quem era melhor em quê, e o que você vê disso, dessa complementariedade de sócios, né? Quais são os perfis que você acha importante para alguém aí da área de facilities que está ouvindo a gente, que quer montar uma empresa ou que quer reavaliar os seus sócios, né? Já que você levantou essa bomba aí de que é um casamento, né? Então, assim, quais são os sócios ideais, ao seu ver? Assim, quais são os perfis que se casam bem? Tá, não, pô, ótima pergunta, Vitor. Realmente, eu acho que nós tivemos, de uma certa maneira, uma composição societária onde os três, né, o A, o C e o S, né, o Alexandre, o Carlos e o Sérgio, né, eram três pessoas completamente diferentes uma das outras, sabe? Quer dizer, então, assim, o A era o homem pensativo que era responsável pelo desenvolvimento de produto, de software, né? Já há 40 anos atrás, estamos falando de software, né? Então eu queria saber desse software aí, 40 anos atrás. Tá bom, vamos lá. Mas era um cara totalmente, assim, fechado na dele, né? E não entendia absolutamente nada de cliente, não entendia de finanças, né? O negócio dele era realmente tecnologia, né? Já o Carlos, né, o C, era uma pessoa extremamente comercial, cara, tá? Comercial, gostava do dinheiro, né, enfim, era o cara que estava muito focado em administrar de fato o negócio. Então ele tinha realmente os clientes na mão, ele sabia como já tocar uma empresa, né, dentro do nosso início, lógico, né, aprendeu muito também ao longo do tempo, né, mas ele não tinha nenhum conhecimento técnico, né, e muito menos de produto, muito menos de campo, de engenharia, né. Então, assim, era um perfil completamente diferente, um segundo perfil, né, e o terceiro era eu, né, com 23 anos na época, né, eu tinha 10 anos a menos quase que os outros, né, 9, um 9, outro 10 anos, né, mas eu era um recém-formado, né, e que tinha desde pequeno uma paixão pela eletrônica, gostava de tomar choque nas tomadas desde pequeno, sabe, eu fazia minhas montagens eletrônicas, enfim, eu amava a eletricidade como amo até hoje, né. Então, assim, e eu era justamente o cara que adorava ir para campo, instalar, conectar, sabe, fazer as coisas acontecerem de fato, né, e produzir, né, isso era uma coisa que eu adorava produzir na cozinha da minha casa, eu pegava aquele permanganato de potássio, né, agora não lembro, mas para corroer, placa de circuito impresso, sabe, adorava fazer isso daí. E eu fui justamente o cara que tinha essa expertise para poder tirar o produto do papel e fazer justamente virar um produto físico, né? Legal. E eu ainda tinha uma facilidade também de fazer layout de circuito impresso, me deu o esquema eletrônico e eu fazia aqueles layouts aí numa prancheta, escala 4:1, né? Uma coisa que completamente do outro mundo se pensar hoje que você tem ferramentas aí próprias para isso, né? Então, assim, a gente se complementou, cara, né? Eram três perfis completamente diferentes, né? E que cada um tinha o seu absoluto conhecimento naquilo que realmente era o seu expertise, né? E acho que isso fez com que cada um de nós soubesse respeitar a opinião de cada um, né? Entendendo que cada um vai estar fazendo o melhor para a sua empresa, né? E é isso tudo, é muito diferente quando você monta um escritório, por exemplo, de advocacia, vou dar um exemplo, né? Onde todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo sabe exatamente a mesma coisa, né? E aí começa aquela disputa de ego que a gente falou, né? Sim, quem sabe mais, quem é melhor, né? E aí isso começa a ter muita faísca aí nessa hora, né? Então acho que se você me perguntar qual foi o sucesso, de fato, né? De ter mantido uma sociedade aí por 32 anos, né? Pelo menos eu e o C, né? O A saiu com 18 anos aí de empresa, né? Quando mais um a casamento situação longo, não né? boa, mas já foi longo, né? Bastante. Mas assim, até esse momento, poxa, a gente viveu super bem, cara. Legal, tá? legal. E sempre com muito respeito e acreditando um no outro, tá? Mas perfis complementares, né? Totalmente complementares, legal. né? Você acha que às vezes o sócio tem que discordar? Eu tenho uma opinião sobre isso, eu queria ouvir você, assim. Olha, eu acho que toda discussão ela é válida, né, Vitor?
tá? Não é polemizar, né? Mas eu acho que colocar em xeque, né? Exercitar aquilo que está sendo colocado como sendo o melhor para a empresa e não para ele especificamente, né? Para o sócio, né? Eu acho que isso é um exercício que tem que ser praticado, sim, tá? E vou te dizer que a gente sempre fez isso daí. E era muito bom porque, como a gente era em 3, né? Então sempre tinha um desempate 2-1, tinha alguma discussão aí, né? Não, dizem que quando você está construindo empresa, né? Dados de fontes, né, ditas por mim, né? Mas vamos lá, vamos acreditar que pelo menos a Diel tá vingando aí, então tem propriedade. Mas assim, dizem que realmente um número ideal de sócios é entre, né, 2 chega a ser pouco, 1 é loucura, você vai ficar maluco, né? 3 é o ideal e 4 é já no limite. Quando vai para 5, 6 sócios já fica um número realmente grande, mas acho que entre 3 a 4 sócios é o ideal e sempre buscando essa complementariedade, né? Um cara que tem um perfil mais comercial, um cara que tem um perfil bem mais analítico, né? Um cara que tem um perfil mais criador, técnico, né? Exato. Então, isso acho que é uma coisa que né, se manifestou aí dentro da ACS, acho que se manifestou também dentro da Diel, né? Então, de fato, uma regra de sucesso, é você ter bons sócios super alinhados com vocês e com o mesmo objetivo, né? Perfeito, muito bom. E eu concordo contigo, acho que o número 3 é um número bacana, né? Um número ímpar, na verdade, né? O 1 sozinho é difícil, né? Você precisa compartilhar realmente problemas, né? A parte boa, a parte ruim de uma sociedade, você precisa ouvir de alguém, né, de que você pode estar errado, isso acontece, é natural, né? Tá, mas o 3 é muito legal, né? O 2 a gente sempre vai ter aquele 50% e nunca desempata nada, né? O 3 é legal, é um número bacana de se discutir, o 5 já é muita gente, cara. Já é muita gente acho que vira baderna, né? Boa. Sérgio, eu queria até resgatar um pouco o que você estava falando agora de que você é um fazedor, né? Pensando nessa parte de tecnologia, que você ia lá, que construiu os circuitos, enfim. Tem uma frase do Henry Ford que ele fala que se perguntasse para os clientes o que eles queriam, eles vão falar cavalos mais rápidos, né? Não necessariamente carros. E aí, como que você, como um fazedor, enfim, conseguiu olhar para o mercado, sair na vanguarda, olhar e entender que existia oportunidades ali, que não necessariamente o cliente acha que é o melhor para ele, né? Você traz uma solução, depois você ainda tem que convencer o cliente de que aquilo é bom para ele, porque você sabe, você tem dados, enfim. Sim, acho que, assim, é importante, né, a gente, quando olhou para o mercado, né, a gente entendeu, na verdade, né, de que existia um problema, né? Existia um problema dentro da área de faturamento de energia elétrica, né? Estamos falando aí sei lá, 1985 aproximadamente, né? Onde o custo de energia já era alto para as indústrias, né? E a gente sempre buscou entender como poderia ser reduzido esse gasto nas grandes indústrias, né? Até então, nosso foco sempre foi grandes indústrias, né? Mas o que chamou a atenção, de fato, para a gente, né? É de que estava se construindo um novo formato de tarifação de energia elétrica no Brasil, que é a oro-sazonal, né? O sistema de tarifação oro-sazonal, onde você tem energia na ponta, energia fora de ponta, tarifas muito mais altas no horário de ponta, né? Ultrapassagens de demanda nesses dois horários, né? Então, assim, o que já era ruim vai virar pior, né? Porque o gasto com energia, né, vai ser muito mais alto, muito mais severo e penalizações do que anteriormente, né? Então, assim, a gente entendeu de que, poxa, nós precisamos levar uma solução para isso no mercado, né? A gente precisa desenvolver alguma coisa que permita controlar a demanda de energia, que permita controlar o consumo dentro desses horários com tarifas diferenciadas, né? E foi aí que a gente olhou para o futuro, né, e falou, olha, esse vai ser um baita do mercado, né, porque energia é algo essencial para todo o negócio, né, então, mas ter a margem de lucro preservada desses industriais, né, manter a competitividade no mercado é mais importante ainda, né, o gasto com energia é uma das primeiras linhas de gasto dentro dessas grandes empresas, né. Tá? E foi aí que a gente entendeu, né? Então, assim, a gente
procurou essa solução, entendendo que o mercado já era comprador para isso daqui. Ele sabia que ele precisava de uma solução e que ainda não existia isso tudo, né? Então, quando a gente resolveu criar esse primeiro produto nosso pela ACS, né, a gente já tinha a noção clara do que ele tinha que fazer, já sabia quem eram os clientes que iam consumir esse produto, né? Mas a gente tinha um grande problema ainda na nossa frente, né? Não era só desenvolver um software naquela época aí, que era uma coisa ainda arcaica, mas já funcionava com microprocessadores, né? Mas era como colher informação de um medidor de energia, né, para que a gente pudesse controlar automaticamente a energia desse cliente, controlar automaticamente a demanda desse cliente, né. Até então, não se tinha nada de IoT, não se tinha nada de dados de medidor, não se tinham medidores eletrônicos propriamente. Nós estamos falando aí de 40 anos atrás, nem internet a gente tinha, né, tá? Então, assim, esse foi o maior desafio que a gente teve, né? Fora, produzir um produto para controlar a demanda, a gente consegue, né? Mas como nós vamos capturar informações e alimentar esse equipamento em tempo real para que ele possa exercer o seu papel de controle, né? E foi aí que a gente talvez tenha tido o momento mais disruptivo nosso, né? Que resolvemos pegar um medidor de energia, né, em paralelo da concessionária, né, abrimos ele, pintamos o disco, né, era um disco que girava, né, não sei se o Vitor vai lembrar disso, mas é novo, né, não lembra disso? Não lembro não, cara, mas, enfim, eu sou engenheiro mecânico, se você me falar de carburador, talvez o pessoal aí que vai ouvir a gente aqui, alguns aí podem ainda lembrar, né, os medidores que giravam, né, e aí eles giravam proporcionalmente ao consumo de energia, né? Quanto mais energia consumida, maior a velocidade desse disco, né? Então a gente pegou esse medidor, pintamos ele com faixas aí pretas, né? Reflexivo, botamos um fotocélula lá dentro e começamos a capturar a velocidade desse disco que era proporcional ao consumo de energia da instalação, né? E isso foi a mudança de chave, de fato, né? Foi aí que a gente conseguiu oferecer, de fato, uma solução de controle em tempo real, né? Essa solução não existia, então foi algo super inovador vindo de vocês. Foi inovador, realmente. Talvez algumas coisinhas aí não parecidas, mas aí soluções de contorno que pudessem capturar informações de energia, mas a partir de um medidor mesmo, não. Eu diria que a gente inovou nessa hora, né? Tá? Então, Ani, eu te diria assim, acho que não foi nem a tecnologia em si, e nem o mercado, né, desenvolver o mercado para isso, né, a gente entrou numa esteira onde a gente ofereceu o produto e já com o mercado aguardando esse produto, né, isso, que maravilha, né? Esse é o melhor dos mundos, né, não tenha dúvida, né, você realmente desenvolver algo já sabendo que esse produto ele tem a chance de dar certo enorme, né, tá? Muito bom, porque você já conheceu o mercado e você já ofereceu algo que já existia a demanda, né? Então isso fica uma lição forte aí de que na hora de oferecer um produto, conheça a demanda, valide essa demanda. Sim. E depois passe para a fase de pintar e abrir disco e fazer isso aí, porque isso aí dá um trabalhão, né? Porque não adianta a gente também desenvolver um super produto da tua cabeça, algo que você acha maravilhoso, mas você não encontra o mercado para ele, né? Então, a gente tem que ter essa combinação muito clara, né, na hora de empreender, se a gente é capaz de desenvolver aquilo que o mercado realmente vai estar preparado para consumir, né? Ô Sérgio, e uma coisa que eu admiro muito você e assim, é o que eu busco aqui dentro da carreira e dentro da AGL, replicar, né? Quero ter esse sucesso e é uma lição pra gente, assim, você fundou a empresa lá em 1985, Sim. né? Então, de lá para
onde começou o seu serviço, aí foram saindo os computadores, né? E aí você teve que fazer a transição, né, de algo analógico para algo dentro de um computador. Depois veio o boom da internet, aí você teve que transformar o seu software de algo local para algo na nuvem. Enfim, então, e você foi lendo todas essas transformações, e é como você falou, né, porque você está vendendo bem lá um produto que era disruptivo, que era de vocês, que você não precisava estar atento ao mercado e olhando as transformações que aquele mercado, que inclusive cada movimento desse de tecnologia de todo, né, de todo o mercado, ele transformou também a sua oferta, né? Então, assim, e hoje a gente está vivendo um segundo, né, esse quarto momento, que muitos julgam aí que a nova revolução aí, que é a própria inteligência artificial. Então, eu queria um conselho aqui, dar um conselho para mim, né, no caso seguinte, você conseguiu fazer muito bem essas leituras, né? E eu acredito que a gente está no momento, inclusive, de uma nova leitura, que é o da inteligência artificial, mas conta um pouco como é que foi esse momento, porque assim, a história vai se repetindo, né? Então, no final das contas, você tá atento às transformações digitais e você, né, transformações de mercado, e você se adequar a elas, né? Então, conta um pouco pra gente como é que foi essa mudança, essa transição na hora que você falou, puta, cara, eu preciso jogar isso dentro de um computador, né? Puta, cara, eu preciso botar isso dentro da nuvem. Como é que foi esses momentos chaves, assim, dentro dos bastidores lá? Legal, cara. Assim, vou te dizer que, de uma certa maneira, existe uma parcela de naturalidade disso tudo, né? Faz parte de uma evolução, mas existe uma outra parcela que faz parte de ter o olho lá na frente, né? Tá, então acho que é uma combinação disso tudo, né? Como você bem falou, Vitor, a gente iniciou todo o trabalho numa era que eu chamo era das trevas ainda, né? Ou era das pedras, para não ser tão ruim assim. Onde a gente não tinha computador, não tinha internet, toda a consulta era a base daqueles livros maiúsculos aí, né? Enfim, é uma geração que estava acostumado a isso, né? Sim. Tá, mas eu fico muito feliz, né, porque a minha geração, especificamente, ela vivenciou realmente uma trajetória de evolução muito grande, né? Então a gente começou com um produto, um hardware, uma caixa preta, que já tinha um software embarcado, já tinha um tecladinho, já tinha um display lá dentro, né? E que meu sócio, né, o A, tinha me dito, eu falei, olha, eu vou colocar uma portinha de comunicação aqui, né? Até então, eu e meu sócio ficamos boiando, né? Falei, mas para que isso daí, né? Um conector, porta de comunicação. Aguarde alguns anos, você vai entender o porquê disso daqui. Foi muito bacana, eu guardo isso até hoje. Que legal. Então, assim, ele preparou um hardware já prevendo naquilo que realmente ia surgir, que era inevitável um dia surgir, né? Tá, então a gente partiu, questão de poucos anos, né? Surgiu uma impressora. Né? Falei, puxa vida, vamos conectar uma impressora nesse controlador agora. Aquilo que a gente olhava só em display, né, de 15 em 15 minutos, você enxergava o valor de demanda, valor de consumo de energia, né? A gente conseguia levar isso para um papel impresso. Né? Ou seja, a gente acoplou uma impressora matricial naquela época diretamente nessa porta, né, que eu comentei agora há pouco, e ele começou a cada 15 minutos, ele lançava um valor, um registro de 15 em 15 minutos, ou seja, no final do mês você tinha um pacote dessa altura aqui de papel timbrado, de papel, como é que chama aquele... Bom, enfim, papel de impressora, né? O formulário contínuo, desculpa. Né? Tinha aquelas bolinhas na lateral. Coisa do passado também, mas, enfim, eram os chamados formulários contínuos, né? E aí, essa foi, talvez a oitava maravilha naquela ocasião, porque nunca tínhamos tido acesso a esses dados, né? Nem nós, nem o cliente, né? De ter dados registrados que não fosse alguém olhando lá na frente do display, anotando a cada 15 minutos. Já né? O que era impossível, né? Então isso foi, assim, maravilhoso para aquele momento, né? E aí logo depois, né? Depois da impressora, surgiram os computadores de uso pessoal. Né, na época o CP500, Prologica, né? E aí foi nesse momento que a gente tirou a impressora e conectamos esse computador. Falei, puxa vida, vamos ver na tela agora aquilo que era visto somente em papel. Legal. Né? Já economizou o papel aí. Sim, exatamente. Não que a gente deixava de imprimir ainda, né? Mas com gráficos, né? Mas enfim, se você enxergava numa tela agora perfis de consumo de energia, né?
Enfim, essa então foi maravilhosa, né? Essa foi um momento, foi o primeiro software de gerenciamento, né, desenvolvido, né, no mercado, e a gente ficou muito feliz, muito na dianteira de mercado com isso, né? Tá, mas tudo isso daqui colocava a gente, né, dentro de uma dianteira, né, mas sempre buscando algo mais, né? Quer dizer, aí surgiu o gerenciamento de energia pela intranet, né, quando surgiram as redes, né? Tá, a gente começou a conectar várias unidades, várias fábricas, várias empresas numa única rede, né? Tudo isso acessando por uma única tela de computador. Mas eu diria que a grande chave, né, a grande virada disso tudo, não foi a impressora, não foi o computador, né, mas foi sim a chegada da internet, né? E não só a internet, né? Não bastasse a internet, mas também a transmissão de dados via celular, né? Eu acho que essa dupla aqui... O 3G, no caso. O 3G, eu não digo nem 3G, era o GPRS, né, na época, né? Tá, onde a gente conseguia, por uma eletrônica, embarcar um chip nele, né, e transmitir dados para a nuvem. Né? Então, assim, você tem a internet, tem um servidor já em nuvem, né, um computador em nuvem, né, e coloca um dado subindo para esse servidor a partir de um equipamento teu, né? Então, talvez esse tenha sido, de fato, o melhor momento da nossa vida, onde a gente realmente entendeu que daqui para frente esse seria o grande negócio da nossa empresa, né? Sem falar, né, Vitor, que antes disso nós estávamos numa dificuldade financeira. Por quê? Não porque o produto era ruim, né, mas porque o mercado era escasso. Vender todo mês um mesmo produto, né, para grandes consumidores, né, que usavam a energia de uma maneira mais intensiva, ele se tornava um mercado cada vez mais restrito, mais escasso, né? Ou a venda cada vez mais difícil, você tinha que sair dos grandes consumidores e baixar a régua para consumidores menores, né? Então tudo isso daqui começou a prejudicar a nossa empresa, né? E trazer aquele medo, né, do que seria o futuro, né? De fato, até quando nós vamos conseguir manter uma empresa que dependa 100% de venda todos os meses, né? E aí a gente começou a entender de que, olha, nosso cliente não está preocupado com a cara do produto, não está preocupado com a cara do software, a gente entendeu que ele precisava, de fato, era dos dados dele, né? Tá? E foi nessa hora que a gente percebeu que, olha, não vamos mais vender. Olhamos para o modelo de negócio de uma TV a cabo, por exemplo, e trouxemos uma proximidade muito grande para o nosso modelo de negócio, né? Falei, puxa, a TV a cabo você contrata, vai um técnico lá, instala um aparelho e você diz qual é o pacote que você quer assistir, né? Qual é o pacote de canais que te interessava, né? E isso a gente entendeu também naquela hora que a gente poderia fornecer dados de consumo de energia desde uma entrada principal da energia da empresa até outras informações dentro do próprio cliente, né? Então a gente tinha um menu para oferecer para o cliente, né? E cada item que ele desejasse, a gente iria cobrar um pouquinho a mais para ele, todo mês ele pagaria por um valor recorrente, né? Então foi uma transição, tá, Vitor? Isso daqui a gente entendeu, falou, olha, para o futuro, esse é o caminho, receita recorrente mensal. Tá? E foi aí que a gente caminhou daí para frente, né? A gente perdeu todo aquele medo, né, de ter aquela obrigação de vender todos os meses, né, aquele volume para manter a estrutura da empresa, né, e passamos a trabalhar com receita recorrente, onde todos os meses você tinha o teu cliente na tua mão, né, emitindo faturamento, prestando serviço para ele, né. E isso mudou completamente a chave do jogo, tá, Vitor? Então, acho que essa sequência aí, né, de impressora, computador, internet, transmissão de dados, servidor, nuvem, né? Eu acho que tudo isso daí foi realmente um processo, né, e que
modificou completamente a vida da nossa empresa. Tá? E você vê o seguinte, né? Empreender e inovar, às vezes não é só você criar um engenhoca com um produto, né? Na verdade, no momento onde você transforma o seu produto de uma venda única em uma venda de mensalidade, você ganha uma periodicidade da sua empresa para que você consiga desenvolver melhor o software e conseguir fornecer um serviço melhor para os seus clientes, né? E aí fica esse desafio da venda, né? Como é que foi esse desafio da venda, essa mudança, convencer o cliente que agora ele vai ter que pagar uma mensalidade? Isso aqui é bom ressaltar que nós estamos falando de venda de SaaS, Software as a Service, antes desse termo nascer, né? Sim. Então, muito antes de, né? Isso foi um boom de, sei lá, 2010 para frente, nós estamos falando disso aí, o quê? Anos 2000, anos 2000? Nos anos 2000, então você já estava vendendo SaaS muito antes de alguém escrever um livro sobre isso, né? E eventualmente todo o mercado está cobrando. Então, acho que houve também uma transição forte do mercado e resistência também, né? Mas eu queria até que você fizesse um pitch aqui. Finge que a gente ia ser os clientes aqui. Falei, Sérgio, eu quero comprar, eu não quero pagar a mensalidade. Que história é essa de pagar a mensalidade, né? Como é que era o seu pitch para o cliente? Até só um parênteses, um pouco do que a gente falou de eventualmente o mercado não está preparado, porque você quer vender e você tem que preparar ele ainda assim, né? Sim. Então, como que prepara de alguma forma? Aqui realmente é um ponto bem bacana aí de se entender, né? Até porque a gente veio de um mercado onde todo mundo pagava por CAPEX, né? Olha, eu quero uma solução, eu pago por ela, implanto e está resolvido, né? Mas a partir do momento que a gente entendeu que esse modelo de negócio não era mais o que manteria o nosso negócio de pé, né, a gente canalizou para outra solução, embarcando junto com a internet, com a transmissão de dados, aí como a gente já falou, né? Mas como mudar essa cultura, né, daquilo que só se pagava em CAPEX para ele pagar agora por um OPEX, né? É uma receita recorrente, ele vai ter que pagar todo mês. Então eu diria que esse foi o maior dos desafios que a gente teve aí dentro dessa virada de chave nossa, né? Tá, quer dizer... Mas quais os benefícios, assim, que o cliente via? Em termos de benefícios, né? Eu acho que eram inúmeros, né? Primeiro que, assim, imagina um cliente que sempre comprou produto teu, instalava e ponto final. Ele ficava sem falar com você por 10, 15 anos porque o produto estava bem construído, não dava manutenção e um belo dia ele queria que você fosse fazer uma visita lá para resolver um problema e queria que atendesse ele rapidamente. Enfim, quando a gente tem um serviço recorrente mensal, né, como os sistemas de gerenciamento em nuvem, né, você está, primeiro, atualizando o sistema em tempo real para ele, né? Ou seja, qualquer novidade, né? Qualquer desenvolvimento novo, né? Ele sobe imediatamente para a nuvem e todo o teu círculo de clientes, eles estão 100% atualizados. Muito diferente de quando você vendia software e você tinha que oferecer o upgrade de software a cada licença atualizada, né? Isso era um parto, ninguém fazia, sabe? Dependia de budget, investimento, né? Para uma coisa muito simples e pequena, né? Eu falo isso porque tem muita gente no mercado hoje que compra um BMS local e fica com aquele sistema com a cara de 1995 ali e não tem um software atualizado, né? Então, acho que até para o público de facilities que utiliza BMS, né? Eles entenderem que existe um outro formato e tem benefícios, né? E acho que assim, o outro ponto, né, é o relacionamento, né, que se mantém com o cliente, né? Era muito comum, você vendia algo para o cliente, instalava e até logo, né? Era basicamente essa a jornada que se tinha, né? Era difícil você manter um relacionamento com um cliente que já não ia mais te comprar nada. Quando a gente entra no modelo as a Service, você está presente com o cliente assim, indefinidamente, né? Todo mês você tem um contato com o cliente, você apresenta relatórios, né? Você emite uma fatura de cobrança daquele cliente, né? Enfim, você leva novidades, né? Porque dentro do teu contrato de recorrência mensal já está embutido qualquer nível de atualização, então ele não tem que pagar por absolutamente mais nada, né? Legal. E em muitos
fornecedores, como era o nosso caso, a gente já tinha também todo o suporte técnico embutido nesse valor mensal. É um outro modelo, né? Igual a Sky lá, quando você compra o Sport TV a mais, sei lá, né? Então, exatamente, você quer o serviço incluso, né? A garantia, sei lá, vitalícia. Assim, enquanto um cliente tinha que te chamar porque o produto dele parou de funcionar, do outro lado, né? Do lado do as a Service, a gente já era notificado imediatamente quando algum sistema parou de funcionar, sem antes mesmo o cliente entender isso. E a gente já corria, já saía atrás aí de um atendimento, né? Porque ponto parado para nós era prejuízo, né? De receita, né? Então, assim, acho que existem várias vantagens, tá, Vitor? E te digo assim, no começo foi muito difícil, né, virar essa gangorra, né, do CAPEX para o OPEX, né, tanto é que a gente continuou vendendo e fomos virando essa gangorra, a gente só tentava vender como as a service e gradativamente a gente foi fazendo isso aqui, né. Essa virada de gangorra 100%, ela aconteceu praticamente em 6 anos. Tá? Quer dizer, então ela levou 6 anos para que a gente deixasse de vender literalmente qualquer produto, né, para vender 100% como as a service, né? Então, assim, foi um tempo que a gente precisou, né, para culturar o mercado, né, que não estava acostumado para isso. Tá? Tinha momentos que os caras queriam me botar para correr da sala, né, quando estava numa reunião e apresentava uma proposta que ele tinha que pagar todo mês, um valor que antigamente ele não pagava por mês. Né? Interessante. Então, foi algumas situações até cômicas aí, mas eu acho que foi muita resiliência, muita paciência da gente aculturar o mercado, sabe? E mostrar de que a gente estava no caminho certo para isso, tá? Excelente. Sérgio, é mais difícil criar uma tecnologia, implementar uma tecnologia nova ou criar uma cultura nova aí do consumidor? É difícil, cara. Eu acho que criar o produto novo, ele está na tua mão, né? Eu acho que ele mexe muito com a tua capacidade, né? O teu envolvimento, a tua busca por informações, né? Mudar a cultura, não. Né, isso você depende de outros, né, depende aí de N fatores, depende do cliente, né, depende do próprio mercado em si, mercado, né, então eu diria com toda certeza, Anny, que desenvolver o produto, a tecnologia, ela é muito mais fácil do que aculturar um mercado novo, né. Eu diria que até hoje em dia, criar uma nova tecnologia até mais fácil ainda do que talvez, né, em 2000, enfim, hoje está mais... Dúvida, acho que o Sérgio falou muito bem, né, você só tem um produto quando você tem um cliente pagando, né. E aí, na verdade, se você tem uma empresa, né, você pode inventar o que você quiser, mas aquilo ali só se torna um produto no momento onde você tem uma relação com o cliente. Exato. E uma relação com o cliente é quando ele te paga, uma transação financeira, né? Então, é isso aí que é o mais importante. Mas eu fico assim, feliz e tranquilo hoje de saber que o que a gente fez não era o caminho errado, né? Até porque hoje, basicamente, todos nós estamos acostumados a pagar por um serviço, Sim. né? Claro. E talvez muitos de nós não queiram mais saber de comprar algum produto. Verdade. Né? Quer dizer, a coisa se inverteu de uma tal maneira, né? Onde a gente entende que o as a service, né? Ou pagar por um valor mensal, ele tem muitos benefícios, né, que não tem no produto comprado de fato, né? Sim, já até carro, né? Quem imaginaria que carro não seria mais bem de consumo, seria serviço, Interessante. Legal. Sérgio, você falou algumas siglas aí, CAPEX, OPEX, enfim, queria falar de outra sigla que é o ROI, né? Então, provocar um pouquinho. Hoje, muito se fala sobre ROI, né? O retorno sobre o investimento que você tem em projetos. Mas será que as empresas calculam o custo de não investir? Como que você vê isso? Então, assim, só para elaborar mais um pouco, deixar uma operação ineficiente rodando também é uma decisão de investimento, né? Só que ninguém coloca isso na planilha, de fato, acaba sendo um custo invisível. Você acha que ainda é uma realidade da maioria das empresas? Eu acho que ainda a gente tem muito dessa situação, né? O ROI ainda é um indicador aí muito importante para fechamento de contratos, né? E especialmente aí nos casos em que a gente fala de savings, né? Tá, então, assim, o ROI é aquilo que a alta direção quer
quer ver, né, de fato, para aprovar um investimento, né? Tá, então, eu vejo isso e, ó, Anny, não é um problema de agora isso daqui, isso é um problema desde que eu me conheço por gente aqui, né, trabalhando aí dentro do mercado. A gente sempre teve essa situação. Pra você ter ideia, a gente teve clientes que optavam por nem controlar a demanda de energia, pagar multas, Nossa. porque aquele valor da multa já estava incorporado na linha de gastos da empresa, né? E todo mês vinha uma multa de demanda lá, né? Enfim, fazia parte do dia a dia, né? Então eu vejo isso de fato, né? Eu acho que tem muitas empresas que acabaram se acostumando, né, a trabalhar mal, performando mal, e pouco olhando para aquilo que poderia ser melhor, né? Então, assim, o que eu vejo é que essa é uma tarefa do gestor de facilities, né, o gestor de manutenção, né? Eu acho que ele é um interlocutor dos mais importantes nessa hora, né? Tá, é ele que tem que buscar realmente, internamente, né, como vender esse projeto, né, mas não falando somente de saving, né, Vitor, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né, vender só saving é um tiro no pé, isso pode acontecer em algum momento, outras vezes não, né, enfim, é um pitch que não para de pé, né, tá, mas é vendendo realmente os benefícios de um projeto como esse, né, vendendo os benefícios de uma ferramenta de gestão, né, e eu acho que esse é o grande ponto que todo gestor de facility deveria se preocupar, né, quer dizer, não só levar saving para a alta direção e mostrar um ROI daquele investimento, né, tá, mas é levar muito mais, cara, levar um discurso do quão é importante, né, qual é o gasto que poderia ser minimizado nessa hora, ou poderia ser economizado, né, se a gente trouxesse um projeto como esse, né, tá, então eu vejo isso muito mais como um papel importante, né, hoje em dia, do gestor de manutenção e facilities, tá. É legal, que às vezes o que você falou, né, às vezes o cara tá preferindo pagar uma multa porque já tá no orçamento, então muitas das vezes ele já está precificando a ineficiência dentro do próprio produto dele no final, né, que é sobre isso, né, a ineficiência está sendo carregada até o resultado final da empresa, e ele às vezes está acomodado dentro dessa ineficiência ou conformado, né, e é muito difícil você querer que a economia, ela venha, o ROI venha de algo muito, muito seco, muito básico, né, então, que é o tal do savings ali, né, e quando você fala de gestão, sério, eu admiro muito, eu gosto muito, assim, a gente hoje oferece uma ferramenta de gestão, né, que gera economias, né, de energia e de manutenção, né, a de manutenção é até mais difícil de se projetar, de se comprovar, porque é algo que está tão enraizado ali dentro do orçamento do cara, que eu vejo muito isso, ele já está precificando aquela ineficiência, já tem troca de compressor a rodo, né, tem uma frase que muitos dizem, que é a seguinte, não precisa falar de gás refrigerante não, porque isso aí quem paga é a equipe de empresa de manutenção. Eu falei, não, se você paga a empresa de manutenção, nada sai de graça, né, então isso aí, obviamente, ela já está cobrando de você, né, então o gás que vaza da tua máquina, quem paga é você, não tem para onde correr, né, mas assim, falando de gestão em geral, né, o que a gente pode trazer mais de gestão além da economia de energia, né, eu vou dar um exemplo aqui onde eu quero chegar, né, como é que você mostrar os seus dados vão te gerar insights em outras áreas, como é que você vai trazer insights, como é que você vai transformar a área de facilities em algo estratégico, do tipo, olha, o consumo da loja aumenta em tal horário porque você tem uma maior movimentação. Então, por que naquele momento você não tem um deslocamento de estratégia, etc. Então, por que a área de facilities que tem uma área de facilities detentora de dados, como é que ela pode gerar mais valor para a companhia, né? É isso que eu estou querendo chegar com a gestão. Não tenha dúvida, Vitor. Eu acho que, assim, sem dados na mão, a gente não vai a lugar algum, né? Essa que é a realidade hoje, né? Então, assim, você ter uma ferramenta hoje, como tem a Diel, como tem outras tantas empresas, né? Quer dizer, não basta somente a gente capturar essas informações e não tratar isso de alguma maneira, né?
Tá, então eu vejo hoje, né, quer dizer, uma ferramenta de gestão, ela não é só capturar esses dados e apresentar isso para o gestor, né? Ela tem que combinar uma série de outras informações, né, uma série de outros dados pertinentes, não aquilo que está sendo medido, mas ao negócio em si, né? Tá, acho que você colocou bem, né? Quer dizer, você tem dentro do negócio de um cliente, né? Você tem fluxo de pessoas, né? Você tem períodos sazonais, né? Onde você tem mais volume, menos volume, né? Então, acho que tudo isso daqui, né? Combinado, né? Temperaturas externas, né? Quando que você tem aí tendências de maior consumo, menor consumo de energia, né? Então, assim, acho que você tem que ter a capacidade de combinar todos esses dados, né? E levar isso de alguma maneira que traga, de fato, uma combinação de ações, né? Tá, então, acho que a ferramenta de gestão, ela por si só, ela precisa disso tudo, né? Ela tem que embarcar alguma inteligência nisso tudo, né? Essa acho que é a grande sacada desse momento, né? É como acoplar todo o IoT, todos os dados que estão sendo colocados e agregar uma inteligência nisso tudo, né? Tá? Então, acho que é isso que a gente tem buscado hoje em dia, né? Tá? Enfim, não sei se é basicamente isso que você me questionou, Vitor, mas acho que é por aqui, tá? Não, bacana, bacana. Boa. Sérgio, boa parte da sua trajetória, você está contando aqui pra gente, foi construída vendo oportunidades, né? Antes de fato, elas estourarem de alguma forma. Se fosse para você começar um negócio hoje do zero, pensando um pouco mais nesse segmento de facilities também, aonde você investiria? Não necessariamente construir uma tecnologia, mas eventualmente resolver alguma dor do mercado. Onde que você vê uma oportunidade aí para caso alguém esteja assistindo a gente, queira construir alguma coisa do zero aí? Puxa, aí a Anne me pegou, hein? A Anne me pegou, eu já tô querendo desacelerar aqui e ela tá me acelerando. Eu tô cheio de ideia aqui, viu? Se você quiser, eu te dou uma. É uma boa pergunta, Anne. Eu confesso que eu não tenho uma resposta tão direta, tá? Mas eu me pego pensando bastante, né? Até porque a gente tem um pouco mais de tempo agora, né? A gente pensa um pouco, fala, puxa, se eu tivesse começando hoje a minha vida profissional, né? O que eu faria de fato, né? A verdade é uma só, nós estamos vivendo num mundo extremamente acelerado, né, de muita inovação, muita gente boa realmente, né, trazendo coisas que você nem imagina e numa velocidade assim incrível também, né, então assim, é difícil porque a hora que você pensa em alguma coisa, você vai ver, já tem. Né? Então, assim, já tem difícil. 3, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa bem difícil, né? Mas eu confesso que eu ando procurando entender alguma coisa. Não que eu queira voltar a empreender, talvez isso possa ser alguma coisa natural, mas eu acho bacana, é um exercício que para mim faz bem. Mas, assim, fundamentalmente, nós estamos vivendo a era da IA agora, né? Que para mim é um novo marco histórico, né? Assim como foi a internet, foi a transmissão de dados, né? Eu acho que esse é uma segunda revolução, né? Como bem dito, né? Enfim, qualquer coisa vai ter que estar muito bem encapsulado com a IA, né? Quer dizer, então, assim, service, né? Acho que o as a service, ela continua de fato, né? Captura de dados, né? Dados IoT de campo, dados da unidade de negócio, né? Tá, tudo isso trazendo um expertise aí com inteligência artificial, mas fundamentalmente, né, assim, o que eu procuraria, né, é nunca ser igual ao que já existe hoje, né, até porque você vai ser mais um competidor, né, tá, eu acho que de competidores a gente já tem muito, né, tá, mas é tentar encontrar nichos, né, como a gente fez lá 40 anos atrás, aquilo que a gente encontrou foi um nicho, né, a área industrial, pagando por uma demanda de energia altíssima, né, era um nicho muito seleto de clientes, né, mas é tentar olhar, né, friamente para o hoje, né, e entender o que é o nicho carente hoje, né? Quer dizer, então, não é um exercício fácil, Anny. Né? De responder agora assim, não é, de verdade não é, mas assim,
seja lá o que for, né, acho que tudo tem que estar encapsulado com a IA hoje, né? Dificilmente alguém vai se meter a criar um produto, commodity, ou seja lá o que for, né, Vitor? Tem uma solução aí que faz, né, diagnóstico de ar-condicionado com inteligência artificial. Se você quiser investir, eu conheço os fundadores, eu posso te passar o contato. Olha a oportunidade. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que você está totalmente certo, ou seja, acho que é entender que a IA hoje ela é um compilador de muitas coisas do que a gente falou aqui, né, como puxar dados, compilar e tal, isso já pode ser feito com inteligência artificial, e fica de lição, de fato, para o mercado, né, de que ela vai se transformar e a área de serviços, ela também vai se transformar, vai chegar, né, então é uma coisa que eu recomendo muito, né, é que se estude como aplicar a inteligência artificial dentro de cada área, cada setor, de cada um que está nos ouvindo, que está trabalhando, porque é algo que vai revolucionar. Eu faço muito paralelo, né, fiz antes um paralelo de como é que foi a mudança de internet. Imagina, na verdade, você ser um arquiteto, você fazer desenho na mão com aquela pranchetona gigante, e aí inventarem o AutoCAD e você ficar reticente de usar o AutoCAD porque você vai perder sua habilidade de desenhar. Né? A verdade é que no final das contas, todo mundo vai estar criando 15, 20 projetos por dia e você ainda vai estar ali no seu, e mesmo assim não vai ficar tão bom quanto os outros, né? Não vai ficar tão preciso. Então, é mais ou menos nessa linha que a IA tá entrando, né? Então, na área de se transformar do papel para o computador, ou até do computador, né, para uma internet em si, né? Então, realmente é uma lição muito boa aí. Bom, passa rápido, né, o tempo. A gente já tá indo aqui para a parte final do nosso episódio. E a gente tem alguns rituais aqui. A gente quer, eu vou dizer, encurtar um pouco dos caminhos de alguém que já conhece bastante o mercado aí. Então, a gente faz algumas perguntas chaves pra gente já ter um pouco de indícios de onde a gente pode seguir, né? Então, a primeira pergunta que eu começo para você, Sérgio, é qual o seu KPI, qual é o indicador de ouro que você entende que o seu negócio, uma gestão ali tá indo bem, assim. Então, segunda-feira, período da manhã, cheguei no trabalho, o que eu vou olhar? Olha, Aninha, não vou te dizer que existe um indicador só, tá? Eu acho que quem se basear por um único indicador, ou está muito bem consolidado, muito bem construído esse indicador, mas por todos os anos aí que eu vivi aí dentro dessa área de gestão de empresa, né, como sócio fundador, como CEO lá da Engie, né, a gente nunca tinha um único indicador, tá? Assim, existe um grupo de indicadores, né, que toda segunda-feira, né, como você citou, mas a gente acaba olhando todos os dias, né, e que realmente transmitem com mais segurança o caminho da tua empresa. Tá, então eles são indicadores, eu tô falando em 4, 5 no máximo indicadores, tá? Nada além disso daí, até porque você precisa ter uma visão desse contexto e aí sim tirar a tua conclusão, tá? Legal. Então, assim, indicadores aí, 4, 5 indicadores, eles desde financeiros até operacionais, né? Então, uma margem EBITDA, que é um número muito acompanhado, né? Te dá a saúde da empresa, faturamento, receita recorrente mensal, que é um número importante para as empresas, né? Foi para nós, acho que é importante para a Diel, né? Mas também operacionais, como sites, a evolução de sites gerenciados ou contratados, churns de contratos, né? Como é que está a evolução de churns de contrato, né? Então, você vê, por 4, 5 indicadores, você tem um mapa visual da real situação da empresa, né? Ela está faturando bem, tem margem boa, com nível de churn muito baixo, né? Eu estou aumentando a minha carteira de clientes, né? Enfim, eu olho para esses números todos e tiro disso tudo um resultado para mim. Tá? Então é por aí, a resposta não é um único indicador, Tânia. Perfeito. Acho que você fica meio míope, né? Se você olha só para um e aí o outro tá decadente, você, não, tá ótimo aqui, faturamento tá ótimo, e churn tá aumentando, né? E você... Não é porque o faturamento tá bom que tá tudo bem, né? É verdade. Ótimo. Tá vendo? Nada como quem entende muito do mercado. Talvez eu deva mudar essa pergunta. Quais são os indicadores? Vamos mudar. Tem que falar 3, né? Porque um só a pessoa vai se comer depois dessa frase do Sérgio, né?
Boa. Sérgio, agora a ferramenta que para você é fundamental. E quando a gente fala ferramenta, aí pode pensar também ao longo da sua trajetória, não necessariamente a gente está falando de uma tecnologia, né? Pode ser uma metodologia, uma tecnologia, um software, enfim. Conta pra gente o que é fundamental para você aí pensando profissionalmente. Sim, Anny, sim, a gente passou por uma transição muito longa, né, de tecnologia, né, de recursos, né, de ferramentas, né, e a gente nasceu desde a época do papel, né, onde a gente tinha que fazer tudo manuscrito de fato, máquina de escrever, né, até os momentos em que a gente hoje tem uma agenda eletrônica, tem um WhatsApp para se comunicar, tem a videoconferência, né, para poder fazer reuniões, né, tudo isso não só em prol aí do lado comercial, mas no lado operacional como um todo das empresas, né, mas focando na parte mais comercial, eu pessoalmente, ainda olhando para o dia de hoje, né, eu gosto muito ainda do contato com o cliente, né, assim, por que eu vou fazer uma videoconferência de 1 hora se eu poderia estar com o cliente, tomando um café, olhando no olho dele, conversando, apresentando algo e melhor de tudo, sentir a temperatura do negócio, cara. Com certeza. Tá? Coisa que dificilmente você sente quando você está na frente de uma câmera, né? Tá? Então, assim, é quebrar o gelo nessa hora, né? Então, eu sou muito partidário disso daqui, tá? A gente poder ir para o cliente e conversar pessoalmente com ele, né? Tá? A gente vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins, mas, assim, historicamente eu digo que sempre foi muito melhor essa abordagem, né? Então, o que eu recomendo aí para o pessoal, né? Especialmente aí para quem está assistindo a gente, procure mais o contato pessoal, né? Eu acho que muito bom, isso faz muito bem, e digo mais, não só para nós, né? Mas o cliente se sente muito prestigiado também quando ele recebe uma visita, tá? Hoje o mundo está um pouco frio nesse nível de relacionamento, né? A gente trata muito por WhatsApp, trata muito por mensagem escrita, mensagem áudio, né? Videoconferências, né? E acabou a videoconferência, acabou, né? Lá não, acaba uma reunião, a gente sai, vai tomar um café, vai conversar coisas pessoais, inclusive vai falar de futebol, que o Brasil perdeu, né? Enfim, mas que a Argentina ganhou, né? Enfim, mas tudo bem, essa é a parte boa, que a gente quebra o gelo e cria empatia com o cliente, né? Quer dizer, vender, a gente vende, na verdade, segurança para o cliente, né? O cliente, ele compra da gente, ele está comprando alguma coisa no qual ele tem que acreditar na gente, né? E muitas vezes é no pessoalmente, no tete-a-tete, que isso acontece, tá? Então, eu gosto muito dessa estratégia, tá? Então, assim, só para resumir uma palavra, a sua ferramenta é o relacionamento. É o relacionamento, perfeito. Sem dúvida. Legal, muito bom, muito bom. Isso aí fora do óbvio, né? Também. Não, fora do óbvio, e assim, hoje em dia, né, você vê que é uma coisa tão elementar, né, que todo mundo fazia sempre, antigamente, hoje precisa ser redito, né, porque senão a pessoa fica acomodada ali dentro das reuniões online, dentro do home office, e até para quem, de fato, trabalha de home office, tem que entender que se ela não for lá e ser visto, e tá presente, tá também criando relacionamento, não é relação cliente e fornecedor, é relação você com seu colega, né? Você com seu colega, você com seu líder, você com as lideranças da empresa, você com outras áreas da sua empresa, né? Então isso tudo potencializa e muitos resultados, né? Potencializa em muitos resultados. Então é muito bom relembrar isso, e eu também prezo muito, né? Sempre que possível. Ótimo. Né? Eu valorizo demais, eu faço questão, né? Aprendi a fazer questão dessa comunicação, né? Mais muito bem, mais tete-a-tete. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? A pandemia, né? Ela trouxe um pouco desse novo mundo, né? Sim. E acho que foi legal, né? Até porque mostrou uma forma da gente poder ser mais eficiente em muitas situações, né? Reuniões que você não conseguia fazer, distantes, né? Às vezes outros estados, outros países, né? Mas não pode acomodar. Mas não pode acomodar, exatamente. Não é só isso, né?
Tá? Então, muitas coisas acontecem no café, no corredor da empresa, né? Não só com o cliente, como você bem falou, Vitor, é com seus pares, né? É mostrando a tua cara para o teu superior, para o teu diretor. Tá? Quantas carreiras elas não crescem, quantas pessoas não sobem degrau simplesmente porque elas foram vistas. É verdade. Né? E ninguém é visto atrás de uma câmera, né? Então, acho que esse é um ponto super importante, eu bato muito nessa tecla também. Né? Tudo acontece nos bastidores, cara, e a gente tem que estar de olho nisso daqui e tem que estar presente dentro dos escritórios e dentro dos clientes, tá? Não, é bom que é dica de empreendedorismo e de carreira também, né? Porque já deu uma dica aí que está conectado com o episódio anterior. E falando em episódio anterior, a gente quer que essa conversa sempre continue, né? Então, quem participou do primeiro episódio foi o Alberto Nonato, que ele é gerente de projetos da AutoZone, e ele deixou uma provocação aqui para você. Você vai deixar a sua também para o próximo convidado, mas primeiro eu vou falar dele e você responde pra gente. Bom, e eu adoro essa pergunta que ele deixou, porque eu acho que você já esteve dos dois lados da mesa, né? O lado de quem negocia com as empresas, tenta convencer de que um projeto de milhões é importante, e ao contrário também, muita gente já tentou te convencer em vender alguma coisa que custava muito, né? E o que ele traz é que essa área de facilities e manutenção, elas são vistas como centro de custo na maioria das vezes, né? Então, na hora de definir o orçamento de facilities, para quem é decisor de fato, às vezes fica muito complicado. E aí a pergunta que ele traz para você aí, como quem conhece bastante do mercado, é como transformar essa conversa. No fim, como convencer a alta liderança a investir em facilities, eficiência, manutenção, operação em si, né? É investir na estratégia da empresa. Tá. Pergunta bacana. De fato, acho que também não é de hoje, mas desde sempre, né? A área de facilities, manutenção, ela sempre foi vista como um centro de custo, como a empresa que sempre quer gastar, né? Mas eu vejo isso também mudando ao longo do tempo, tá? Isso é legal. Eu vejo hoje, à medida que os profissionais, os gestores dessas áreas também estão se capacitando mais, estão tendo mais acessos à tecnologia, a dados, né? Eles também estão buscando entregar mais para para suas empresas, né? Então, acho que é um pouco do que a gente já conversou também, né? Quer dizer, muitos dos discursos sempre vêm, olha, eu preciso investir porque eu vou ter um saving, né? E o ROI é esse. E nem sempre isso daí para de pé com a alta administração que tem 2 minutos para resolver um assunto, né? Aprova ou não aprova, né? Então, eu vejo realmente, é verdade, né? Hoje a manutenção ela tem muito esse viés de um centro de custo que gasta de fato, mas eu acho que o papel desse gestor hoje é realmente levar para a alta administração um formato diferente do que ele levava antes, né? Ele tem que levar uma maneira de apresentação de dados, né, do porquê desses investimentos, né, e sempre levando informações do que acontece se não for investido, né, tá, levar números, né, levar gráficos evolutivos, né, de tendências, né, enfim, ele tem que ser um vendedor de fato nessa hora, né? Ele tem que ser o cara que vai cativar o cliente e fala, se vira nos 30, né? Você tem 30 segundos para poder mostrar para a alta direção que esse investimento faz sentido, né? E não é só dizendo que realmente ele vai ter um saving de X%, né? Então, acho que ele se preparar para isso, né, especialmente com as ferramentas que se tem hoje, ferramentas de gestão, ferramentas de IA, né, e fazer consolidações, né, do quanto está se gastando hoje, o quanto está se gastando e quanto vamos gastar depois, né, com a implementação desses projetos, né. Acho que são exercícios básicos hoje para qualquer nível de aprovação de projeto, né. Então, assim, eu vejo esse papel muito mais dentro de casa, né, com essa equipe, né, do que propriamente com a alta direção que diz um não, né? Tá? A alta direção está lá para dar o cheque dele, sim ou não.
Tá? Mas quem vai convencer, de fato, é a equipe que está trazendo o projeto, né? Tá? E Sérgio, trazer muita segurança, né? Aí a brincadeira que a gente faz assim, né? Uma alta liderança, principalmente um diretor financeiro, ele sente uma gota de sangue em 1 milhão de gotas de água, né? Então, se você vai mal preparado, se você gagueja, ele vai olhar cada detalhe. E se você fez de última hora, se você não se preparou, se tem alguma ponta solta que você não está muito seguro, vai ser um não seco próximo, né? Porque realmente você tem 30 segundos para passar essa segurança. Então, acho que realmente, com tudo muito bem revisado né, e com um pitch muito bem e muito seguro, né, faz toda a diferença. Não, eu não tenho dúvida, Vitor, tem muitas situações, né, que eu já presenciei, inclusive, onde a gente nunca tinha acesso diretamente à alta administração para poder vender o projeto. Claro, quando a gente fosse vender diretamente, né, lá no topo, né, na diretoria, né, a gente tinha uma maneira muito diferente de abordar do que um gestor que está levando o projeto, que é um funcionário da empresa, né. Então, assim, a gente percebeu isso em várias situações, que o projeto simplesmente não ia para frente porque o interlocutor não tinha a devida segurança de levar o assunto como se deveria. Então, e aí paciência, cara, é o que a gente tinha. E qual era o que a gente poderia fazer? É um dia esperar que a mudança desse interlocutor aqui pudesse trazer novamente esse projeto para a alta direção, né? E munir esse cara da melhor forma possível. Munir ele para que ele esteja muito bem seguro, né? Mas é ruim, né? Porque depois que você vai lá, queima o primeiro fio, é difícil você voltar, né? É difícil voltar. Pensei num negócio aqui para o Sérgio. Você pode virar consultor, mentor da galera de Facilities, especificamente para conseguir levar os projetos para alta liderança. Olha aí, ó. Olha isso. Com essa experiência sua aí, não tem IA que resolva. Exatamente. Que substitua. Boa. Sérgio, aí para a gente continuar essa conversa também para o próximo episódio, eu queria que você deixasse aí uma provocação, enfim, o que você acha, enfim, o que um próximo convidado nosso pode responder aí para ajudar a gente a continuar essas conversas e ajudar o mercado de forma geral. Tá. Bom, assim, a gente já conversou bastante, né, acho que já colocamos um pouco de toda a história, né, mas certamente nós vivemos um marco, né, histórico novamente, né, com a chegada da internet, transmissão de dados, onde a gente conseguiu mudar completamente, aculturar um mercado, né, trazer um novo modelo de negócio, né, onde a gente saiu daquele regime de venda de produtos, né, obrigação de ter que vender todo mês um produto, matar o leão a cada mês, né, para um modelo de OPEX, né, de recorrência mensal, né. E nós falamos agora há pouco, né, que isso foi uma cultura, foi uma mudança de gangorra que durou 6 anos, né, mas foi algo que o mercado entendeu como legal e aceitou isso para tantos outros modelos de negócio, né. Tá? Então, assim, eu vejo hoje, né, como um novo marco surgindo, né, uma nova revolução, né, que é a chegada da inteligência artificial, né, e eu queria saber do Lucas, né, o que ele enxerga, né, como ele enxerga, né, esse novo marco, né, esse novo marco revolucionário da IA, como ela vai ser embarcada nos produtos, né, e modelos de negócio daqui para frente, né. Eu entendo que esse é um novo momento, né? Eu fico até feliz de presenciar esse momento também, né? Porque eu acho que daqui para frente nós vamos ter muitas coisas novas e diferentes aí, né? Então essa é a minha pergunta, né? Como é que ele enxerga a IA hoje, né? Qual vai ser o novo modelo de negócio embarcando a IA nos seus produtos, né? Perfeito. Bom, a gente vai perguntar isso para ele, aí depois a gente acompanha essa resposta aí, que é uma visão legal. Legal, estou curioso para ouvir a resposta dele. Sérgio, então, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Agradeço demais você, né, ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui para a gente, para, né, compartilhar um pouco da sua história, uma história, né, realmente de um vencedor, de alguém que,
de alguém que realmente se doou na carreira, conseguiu construir algo grande, né? Espero que ao fim da minha carreira eu esteja assim igual a você, né? Então, assim, agradeço demais. E que, né, essa mensagem sua, né, as mensagens que você deixou aqui possam inspirar esses nossos ouvintes aí, né, e que a gente possa marcar outros papos aí, né, e que esse negócio seu de gestão e mentoria para facilities possa vingar aí, né, eu posso investir aí nesse negócio, eu acho que vai dar legal. Tá bom? Muito bom, Vitor, Anne, eu também sou super agradecido aí para vocês, estou bastante feliz aí de poder ter compartilhado um pouco aí dessa história, né? E assim, dizer que empreender é uma delícia, né? Essa que é a verdade, né? Eu acho que é isso que move a gente, né? A gente vai errar, vai acertar, né? Mas, enfim, no final do dia, o que importa é acertar mais do que errar, né? Então, eu acho que ninguém deve ter medo aí de empreender, né? Mas, obviamente, não é empreender por empreender, né? Acho que tem que ter uma meta, um objetivo muito claro de onde a gente quer chegar. Legal. Tá? Eu, assim, você sabe, Vitor, que eu tô com vocês aí também, porque eu me identifiquei muito, né, na história nossa, né, com o momento da Diel, né? Então, assim, eu vi muita semelhança, né, de como a gente começou, como a gente pensou e como a Diel hoje pensa também com seus fundadores, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que daqui a alguns anos aí, talvez, a gente vai estar te ouvindo aí também com a tua jornada de sucesso, né? E eu acho que isso daí vai ser fruto certo, né? Um resultado aí muito esperado, até porque eu gosto de bater o olho nas coisas e ter certeza de que eu também estou no caminho certo, né? E eu confesso que ao longo de tantos anos a gente aprendeu a fazer isso daí muito bem, né? Saber cravar o olho e apostar em negócios que realmente fazem sentido, tá? E eu acho que a Diel tá muito no caminho certo, tá? Parabéns para vocês também. Maravilha, Sérgio, obrigado. Tá bom? Só para aproveitar aqui a contextualização, no começo do episódio eu citei que o Sérgio era consultor, ajudava outras empresas, mas eu não citei especificamente que é consultor da Diel, né? Acho que agora ficou claro também. Depois que entrou na Diel, a gente decolou. Tem essa sinergia aqui também, a gente tem falado que é um episódio muito especial pra gente. Aproveitando, falando da Diel, é a empresa que está realizando, está por trás, né, do Conecta Facilities, que é a nossa comunidade para, enfim, aprimorar o setor, ter esse tipo de conversa para que realmente a gente consiga juntos avançar e construir um mercado mais interessante. Sérgio, novamente, reforçando as palavras do Vitor, muito obrigada por participar. Acho que é bastante importante ter alguém com a sua visão de mercado, principalmente para o segmento de facilities, operações e manutenção. Acho que só tem a agregar de fato. A gente começou o primeiro episódio falando sobre pessoas, lideranças, carreiras. Agora a gente está falando sobre empreendedorismo. E eu acho que a mensagem que fica aqui é que o futuro do mercado ele não é só definido por novas tecnologias, mas principalmente por pessoas que utilizam essas novas tecnologias e conseguem trair resultados delas, né? Com dados, decisões, enfim, transformando de fato o que a tecnologia promove em vantagem competitiva para o negócio. É isso que a gente aqui está promovendo hoje com o Facilita. Então, a gente está falando aqui que a gente acredita muito no compartilhamento de conhecimento. Convido vocês que gostaram desse episódio a compartilhar o Facilita e também entrar nas redes sociais do Conecta Facilities para acompanhar essas conversas. Enfim, tem a nossa news, tem todas as informações dentro das redes sociais para a gente realmente ter uma conversa aí que não para só aqui nesse episódio. É isso, então, aguardo vocês no próximo episódio.